Olá, estudantes! Vamos resolver hoje a questão 36 do ENAD de 2023 da Engenharia Mecânica. O tema é propriedades mecânicas dos materiais e uma questão que é contextualizada com o pano de fundo da impressão 3D. Então, o enunciado diz que com o avanço da tecnologia, os materiais da impressora 3D estão se multiplicando, bem como a necessidade de atender às solicitações específicas de aplicações. Então, a impressão 3D é um ramo da fabricação que trabalha com a deposição de material. Então, é um processo aditivo, onde nós vamos adicionando material para formar uma peça específica. A gente pode contrapor com a usinagem, que é um processo subtrativo, onde nós removemos o material usando uma ferramenta de corte, subtraindo o material da peça bruta para gerar a peça final. Então, inicialmente, os filamentos, que são os materiais de deposição, eles foram desenvolvidos para um padrão geral de peças. A impressão 3D, no início, ela era uma prototipagem rápida, porém, com o avanço dessa tecnologia, ela começou a se tornar utilizável para peças finais, né? Então, a ideia de prototipagem acabou perdendo o sentido. Entretanto, verificou-se que quanto mais funcionais se tornaram as peças, maior era a necessidade dos materiais suportarem determinados requisitos de projeto. Então, nessa evolução da prototipagem para impressão para manufatura em si, manufatura de materiais de peças finais, tornou-se necessário que os materiais depositados tivessem propriedades mecânicas melhores para poder suportar os requisitos do projeto. Então, o gráfico a seguir, que vai aparecer no próximo slide, ele vai ilustrar uma curva de tensão e deformação, que é um diagrama, é uma curva feita através de um ensaio de tração. Então, foi feito, e apresentado agora, no próximo slide, uma curva com 3 tipos de filamentos comuns em impressora 3D, FDM, que é a deposição de material fundido, o ácido polilático, que é o PLA, o acrilonitila, butadieno estireno, que é o ABS, e o polietileno tereftalato de etileno glicol, que é o PETG. Então, nós temos 3 materiais que são depositados nas impressoras, e bastante conhecidos, o PLA, o ABS e o PETG, e eles vão ter esse comportamento aqui representado por esse gráfico. É um diagrama tensão-deformação, uma curva tensão-deformação. Então, nós temos aqui a tensão, que nada mais é, em megapascal, nada mais é do que a razão entre a força que é exercida para tracionar esse corpo de prova, feita desse material, que é um material polimérico, e dividido pela área da seção transversal. Então, nós temos uma grandeza que nós chamamos de tensão, e se essa força ela for medida em newtons e a área da seção transversal for medida em milímetro quadrado, nós vamos ter que essa razão é dada em megapascal. E aqui nós temos a deformação, que é uma função do alongamento. Então, quando nós tracionamos um corpo de prova, ele vai alongar, ele vai aumentar o comprimento inicial dele. Então, essa variação de comprimento, comprimento final menos inicial, nós chamamos de alongamento. E quando nós fazemos a razão desse alongamento com o comprimento inicial, nós temos o que nós chamamos de deformação, que ela é dada, né, uma grandeza adimensional, ela não tem dimensão, mas ela é comumente dada em porcentagem. Então, nós temos aí a porcentagem de deformação, 3,69, por exemplo, aqui no PLA, e aqui os valores maiores para o ABS e para o PETG. Então, nesse diagrama de tensão e deformação, esse ensaio, na verdade, esse corpo de prova ele vai ser tracionado até a ruptura, até ele romper. E nós temos esse comportamento, em cada ponto nós conseguimos, através de uma máquina de ensaio de tração, obter esses pontos de tensão e deformação e construir esse gráfico. E a gente consegue extrair propriedades mecânicas desses gráficos importantes, como tenacidade, como o módulo de elasticidade, o limite de resistência à tração, o limite elástico. A gente consegue obter as informações que vão servir para a gente trabalhar esses materiais como projeto de uma peça específica. Então, a pergunta Lattes, ela propõe 3 afirmativas, afirmativa 1, 2 e 3, e ele quer que nós façamos aí uma análise para dizer quais são as corretas. Então, vamos analisar cada uma delas, né? Então, o PETG, a primeira aqui, o PETG foi o material
com a maior tenacidade entre os testados. Então, relembrando o conceito de tenacidade, nós vamos ver que a tenacidade está relacionada com a energia que o material absorve, ou a energia necessária desse material até a ruptura dele. E de forma prática, quando nós temos o diagrama de tensão de deformação, de forma prática, nós podemos dizer que a tenacidade ela é a área que está sob a curva, né, de tensão de deformação. Por exemplo, a tenacidade para o PETG, que é essa curva aqui, ela vai ser toda essa área que está abaixo dessa curva. Então, quanto maior a tenacidade, maior vai ser a área sobre essa curva. Então, a assertiva ou a afirmação 1 está correta, porque claramente a gente consegue observar que o PETG ele tem uma área sobre essa curva maior do que o ABS, né, que é direto, e também sobre o PLA. Para quem tem dúvidas, basta fazer aí uma continha, né, aproximando essa curva aqui do PLA como um triângulo e calcular essa área e aproximar também essa curva aqui do PETG com um triângulo, a gente vai ver que a área vai ser maior para o PETG. Então, a primeira está correta. A segunda afirmativa diz que o PLA, entre os materiais testados, é o que tem o maior módulo de elasticidade. Então, vamos entender o que é esse módulo, revisar, né, o que é esse módulo de elasticidade. Como o nome já diz, é um módulo de elasticidade, é um módulo que a gente chama de E maiúsculo, que ele vai estar relacionado com a região elástica. Então, quando nós temos o ensaio de tração, nós podemos observar que os corpos, no geral, eles vão ter duas regiões, uma região elástica, que acontece no início. Então, quando esse material é submetido sobre uma tensão, e essa tensão ela é abaixo do limite máximo dessa região elástica, quando essa tensão ela cessa, a deformação ela retorna para zero, ou seja, o alongamento ele retorna, o comprimento final retorna para o comprimento inicial, ou seja, o alongamento ele retorna para zero. Então, o material ele se comporta como se fosse um elástico, como se fosse uma mola, comportamento elástico. Porém, existe um limite que, a partir desse ponto, o material ele não se comporta mais dessa forma e ele se comporta no que nós chamamos de regime plástico. Ele vai, depois que a seção da tensão acontecer, ele vai retornar para uma deformação inferior, porém não para zero. Então, ele vai ter uma deformação permanente, remanescente, que é permanente, por isso nós chamamos de regime plástico. Então, o módulo de elasticidade está relacionado com essa região de deformação elástica, que normalmente ela vai ter, a maior parte dela vai ser uma reta, né? Então, nós podemos dizer que a tensão e a deformação nessa região elástica, eles são proporcionais. E o módulo de elasticidade nada mais é do que o coeficiente de proporcionalidade, né? Então, a gente pode dizer que esse ele vai ser o coeficiente de proporcionalidade entre a tensão e a deformação. Ou eu posso fazer aí meio pelos extremos e dizer que a minha tensão na região elástica, viu? Só vale para a região elástica, é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Isso aqui só vale para a região elástica, a gente chama de lei de Hooke. Então, esse módulo de elasticidade nada mais é do que esse coeficiente de proporcionalidade entre a tensão e a deformação, considerando, né, que a região elástica, praticamente toda ela, é proporcional, né? Existe essa proporcionalidade. Então, em termos práticos agora, voltando para termos práticos, a gente pode observar esse módulo de elasticidade como uma tangente do ângulo dessa região elástica linear inicial. Então, por exemplo, aqui nós temos alfa, né? A tangente desse ângulo alfa vai ser esse módulo de elasticidade. E como a tangente ela é uma função crescente, então o domínio, né, o ângulo, cresce, a tangente sempre cresce. A tangente é sempre uma função crescente. Então, a gente pode dizer que quanto maior o ângulo, maior o módulo de elasticidade, maior a tangente, maior o módulo de elasticidade. Então, de forma prática, a gente pode observar que o módulo de elasticidade é maior quanto maior esse ângulo. Então, o PLA realmente está certo, essa afirmativa 2, ele é o material que tem o maior módulo de elasticidade, porque aqui seria o beta para o PETG e aqui o gama para o ABS, né? Então, o alfa é o maior, né? Então, a gente diz também, pessoal, que o módulo de elasticidade está relacionado com a rigidez, né?
Então, quanto maior esse módulo de elasticidade, mais rígido é o material. Rigidez está relacionado com a capacidade que o material tem de suportar grandes tensões com baixas deformações. Então, se eu tenho grandes tensões e uma baixa deformação, eu vou ter um grande módulo de elasticidade, né? Eu vou ter um grande ângulo, né? Alfa aí. A terceira afirmativa diz que o ABS, né, comparado ao PLA, ele suportou uma carga menor até a ruptura. Então, vamos comparar aqui, né, o ABS, o limite de resistência está aqui, né, que é a tensão máxima que ele suporta, realmente é menor, né, do que o PLA. O PLA ele rompe aqui, 46 megapascal é menor, esse valor aqui para o ABS, porém se mostrou o material mais frágil entre todos. E isso aqui é falso, né? A terceira é falsa porque a fragilidade nem mecânica, em propriedades mecânicas, a fragilidade está relacionada com a deformação, ou a fragilidade a gente pode ser considerado como um contrário da dutilidade. Então, diferente do senso comum, a fragilidade para nós está relacionada com o material que ele deforma menos até a ruptura. Então, claramente, o PLA é o mais frágil, né? O PLA ele deforma menos, né, até a ruptura do que o ABS. Então, isso aí é falso. O mais frágil é o PLA e o ABS ele é mais dútil do que o PLA. Okay? Então, dito isso, né, a resposta é a letra C, que é a primeira e a segunda. Uma questão muito interessante, muito legal, do ENAD da Engenharia Mecânica. Serviu de resumo, né, e revisão aí de alguns conceitos básicos de propriedades materiais, e a gente se vê na nossa próxima resolução aí de questão de ENAD.